Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Alan, dessa vez de uma forma um pouquinho diferente. Sim, pois dessa vez eu ensinarei para vocês aqui da minha casa, vocês aprenderão aí da sua e tudo funciona normalmente, ok? Pelo menos vamos tentar fazer com que tudo funcione normalmente. Vamos fazer da seguinte forma: eu vou passar alguns conteúdos para vocês. Passarei também algumas tarefas e vocês farão da mesma forma que nós fazemos na sala de aula. Voltando para a sala de aula, quando acabar a nossa quarentena aí, tudo isso será avaliado e nós vamos fazer todas as pontuações da mesma forma que nós sempre fazemos, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa atividade, vamos à nossa matéria, que são os verbos irregulares. Pensaram que eu ia ficar livre dos verbos, não é mesmo? Não. Vamos a elas. Muito bem, meus queridos, vamos lá então. Verbos irregulares é a nossa matéria. Verbos irregulares, diferentemente dos verbos regulares, que nós conseguimos criar uma métrica, um esquema para conjugar todos eles, independentemente de quais sejam, eu não vou conseguir fazer isso, tá? Por quê? Porque eles não possuem o mesmo radical. Vamos lembrar o que são radicais. Olha aqui na tela, ó. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Nessa primeira conjugação aqui, desse verbo aqui, ó, que é o verbo andar, que é um verbo de primeira conjugação, que termina em ar. Qual é a parte dele que é igual em todas as pessoas? Olha lá, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais e eles andam. Qual é a parte que é igual em todos eles? Se você prestar atenção aí, ó, você vai ver que aqui até aqui, ó, é tudo igual, ó. Ande, 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 ande e ande. Tá vendo? O que sobrou aqui? Sobrou a minha desinência. Sobrou a minha desinência, olha lá. O, as, a, amos, ais e ão. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os verbos que forem da primeira conjugação, ou sejam, que terminem em ar, todos eles terão a mesma desinência. Isso nós já sabemos, ok? O radical vai continuar o mesmo e todos eles terão a mesma desinência. Então, se eu pegar o verbo caminhar, eu sei conjugar ele se eu souber quais são as desinências do verbo de primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. A mesma coisa com os verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. Olha lá. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Ó, COM. COM o que é? É o meu radical, certo? Percebam que todos os radicais aqui, ó, são todos iguais. O que vai mudar vai ser a desinência. Então, a minha desinência vai ficar a seguinte, ó. O, es, e, emos, eis e em. Perceberam? Ou seja, todos os verbos de segunda conjugação terminados em ir, eles terão sempre a mesma desinência. Então, se eu pegar o verbo correr, se eu souber qual é a desinência, eu vou colocar o radical do verbo correr e aplicar a desinência da conjugação, ou seja, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Ok? Se fosse o verbo correr, tá? Isso com qualquer outro verbo aí que você queira pegar aí, tá? E parecer, eu pareço, tu pareces, ele parece, nós parecemos, vós pareceis, eles parecem, enfim. Isso daí nós já sabemos. Mesma coisa aqui com os verbos da terceira conjugação, que são os verbos que terminam em ir, tá? Então vamos lá. Peguei o verbo unir aqui. Então, ó, qual é o radical do verbo unir? É esse daqui, ó, o N. Ó, o N.
Porque ele se repete em todas as pessoas. E quais são as desinências? As desinências são essas aqui, ó. O, is, e, imus, is e em. Então, se eu pegar o verbo subir, por exemplo, eu sei que o meu radical é até o B, então fica eu subo, tu sobes, ele sobe. Nós subimos, vós subis, eles sobem. Ou seja, toda vez que os meus radicais, eles forem iguais em todas as pessoas, ó, tudo igual, ó, ande, com, eu vou dar um nome para esses verbos. E esses verbos são verbos regulares. Ok? Até aqui, gente, não temos nenhuma novidade. Todos nós já sabemos bem o que são esses verbos regulares, certo? Agora percebam comigo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Esse verbo aqui, ó, é o verbo ser. E aqui eu tenho o verbo por. Muito bem. Agora eu te pergunto, olhando aí na tela, tem como eu falar quais são os radicais do verbo? Olha lá, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Percebe que já mudou tudo aqui, ó. Percebe que já mudou tudo. Então o que acontece? Aqui, ó, tem um S, tem um E, enfim, olha só, não tem como. E aqui, também a mesma coisa, ó, porque embora eu tenha o O e o N aqui, ó, eu tenho o P e o O aqui, as outras são todas diferentes. Então o que acontece? Esses verbos que possuem radicais diferentes, vou até anotar aqui, ó. Radicais diferentes. Vamos dar o nome para eles de verbos irregulares. Por que verbos irregulares? Porque eles possuem radicais diferentes, ok? Então, verbos que possuem o mesmo radical, nós damos o nome de verbos regulares. Já para os verbos que possuem radicais diferentes, damos o nome de verbos irregulares. Então, gente, muito importante que você consiga identificar quais são os radicais do verbo. Fazendo isso, você saberá se o verbo ele é regular ou irregular. Se o verbo for regular, para conjugá-lo, basta seguir as desinências conforme eu havia explicado. Agora, se o verbo for irregular, aí já vai caber um pouco mais de memorização. Precisaremos memorizar qual é a forma correta de conjugá-las. Ok, gente? Caso não tenha entendido direito, volte à explicação quantas vezes forem necessárias e aprenda direitinho, porque temos atividades para serem feitas.